Tudo bem, professor? Boa noite a todos. Oi, José, tudo Bonito. bem, querido? Boa noite, Fabiano. Sérgio, Boa noite, tudo Ian. bem? Boa Legal. noite, pessoal, tudo bem? Tudo Boa bem? noite, Sérgio, tudo bem, meu irmão? Tranquilo? Tudo aí. E o Rio, tá quente ou frio? O maçarico tá ligado, um para cada um. Que ótimo. Um sol para cada um. Um sol para cada um. Delícia. Bem definido. Aqui tá 39. Ah, tá brincando, não é possível. Tá uma delícia. Ô, Muniz, mas nós estamos chegando aí, porque a hora que esfria aqui, a coisa pega, viu? É verdade. Aí nós vamos todo mundo para Niterói. Rapaz, você sabe que isso é um sonho antigo, né, cara? Trazer vocês para Niterói. Mas nós não vai faltar oportunidade, viu? Isso Hoje aí, eu tive uma reunião na universidade extremamente importante. As nossas pós-graduações vão voltar, a faculdade vai voltar presencial. que bacana. Então, assim, a gente vai ótimo. trazer aí o projeto que a gente já desenhou, né, Isso. para a universidade. Já estava tudo montado, né, Muniz? Aí, inclusive, no mês seguinte, a gente ia aí fazer aquele hands-on com os alunos. Fazer a apresentação, e aí a pandemia veio e acabou com tudo. Fechou. Exatamente. A gente ficou em stand-by, mas, assim, o projeto não vai parar, né? Tanto que nós não paramos, né? Estamos aqui. Não, é isso mesmo. Nós vamos tocar para frente, e ainda mais agora, né? Com esse salto na odontologia aí que nós vamos pontuar daqui a pouquinho, né? Uma coisa que vai entrar para a história, essa mudança. Eu tenho certeza que o momento é um momento de transformação. Eu tenho certeza que quem está participando dessa inovação, desse momento de inovação, não vai esquecer mais essa mudança, né? Porque o diferencial é muito grande. E como eu já falei em outras vezes, outros encontros, como nós começamos uma odontologia há mais de 20 anos, há 30 anos atrás, nós vimos vários materiais crescerem e evoluírem, né? E agora a gente está participando de uma evolução fantástica, que é uma nova fase da odontologia, que são os biomateriais, né? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco deles. E o importante é que cada um tem a sua dificuldade dentro da sua área. Então, esse biomaterial vai ser pontuado em cada segmento específico da odontologia, né? E você, mais do que nunca, né, professor Muniz, já vivenciou muito os atendimentos aí de urgência, atendimentos que são... Odontologia domiciliar, odontologia de pacientes acamados, odontologia no SUS, para pessoas em vulnerabilidade. A nossa comissão de pacientes especiais, onde quer que a gente vá, a gente faz o uso do biocerâmico com rotina, e os resultados são sensacionais. Olha que maravilha. São sensacionais. E a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos dar só mais uns minutinhos aqui, vamos trocando uma ideia, porque o pessoal está falando. Todos bem-vindos aí, viu, gente? Ao nosso encontro, é uma satisfação aí muito grande a gente poder encontrar aí amigos, colegas, né? Exatamente. Estou vendo aí um bocado de amigo aí entrando, e muito sensacional isso. Aqui eu estou com uma instabilidade na internet, tive que entrar pelo celular. Meu computador aqui está rodando, na hora que voltar eu entro pelo computador, mas está tudo certo. Não, perfeito. Mas a imagem tá jovial, viu, Muniz? Tá bacana. Obrigado, Serginho. É biocerâmico. É biocerâmico. Você também está ótimo, meu amigo. Graças a Deus. Obrigado. Essa pandemia deu uma separada na gente, hein? Gostou, Zé? Está fazendo máscara de biocerâmico? Estou fazendo. Aí rejuvenesce. Mas nós estamos brincando, mas um dos componentes do Simo HP, ele é um componente que é muito usado na Índia para máscaras faciais, para deixar o pH da pele básico. É o caule. Olha que interessante. Então, pode passar. Outra coisa é engolir. Você pode engolir caolim para poder aliviar a acidez do estômago. É usado também. É uma mistura de água com
o pó de cauli na Índia para poder fazer isso. Você sabe que o professor Laí Ribeiro, ele fala, eu tive o prazer de ser aluno dele, ele fala que um ambiente alcalino, ele não produz doença, né? É, perfeito. Um ambiente alcalino, quanto mais alcalinizado o meio, mais saudável ele é. Perfeito. Essa é o grande feeling, né, do novo material biocerâmico que nós vamos falar, é justamente isso. Exatamente isso. Então, assim, nós, né, como promotores de saúde, nós deveremos a todo momento alcalinizar o meio. Não importa de que forma, a gente tem que alcalinizar o meio. Quanto mais alcalinização, mais saudável. Muniz, eu fiquei tão horrorizado esta semana com uma coisa que eu escutei. Eu queria compartilhar com todos aí. Estou vendo que nós estamos com 32 na sala. Seja bem-vindo todo mundo aí, povo do Rio, de Minas, de onde que seja, do Brasil inteiro, sejam todos bem-vindos. Sabe por quê? Eu escutei um grande nome da endodontia, vou citar até o estado, paulista, dizer que, já que estão usando muito biocerâmico, principalmente na endodontia, que foi o berço de origem, e existe muito pouco estudo, muito pouco trabalho a respeito disso, porque ele não estuda, né? Se estudasse, você descobrir que sim, mas é grande nome. Então, ele recomenda que todo mundo use borracha mesmo, gutapercha para obturar canal e cimentos convencionais, porque, na dúvida, é preferível usar o que já usou a vida inteira. Então, Meu Deus. dá até desgosto de ver uma coisa dessa. Uma mente que não se abre para o novo, né, Zé? Nossa, ela fica estagnada. Eu acho que se morrer, o dia que morrer, contamina o chão do cemitério. Tinha que cremar. É complicado isso aí, porque eu tenho uma explicação para essa colocação que o professor Zé Dias acabou de falar, que é o seguinte: você só gosta daquilo que você conhece. Sim. Se você não conhece, você não vai gostar. E se não domina, tem medo, né? Tem medo e foge. Aí, às vezes, assim, um grande pesquisador, ele pontua para você voltar 40, 50 anos atrás e usar um material, porque teve muitos estudos e já foi comprovado. E quem disse que o material hoje que está sendo usado já não teve que ter muitos estudos para ser usado, né? Senão a Anvisa não liberava. Se fosse um material ruim, a Anvisa não liberava isso em qualquer parte do mundo. Então, se a gente não tem uma comprovação científica, isso aí não tem como colocar em prática, né? É inevitável a odontologia biológica. É inevitável. Não existe mais a possibilidade de se viver em nenhuma área das ciências médicas e biológicas sem respeitar a integralidade do meio. Sim. Não existe mais essa possibilidade. É a ciência da vida, né? Se não começar com a ciência da vida, que é o bio, por isso que a gente fala do bio, nós vamos mostrar daqui a pouco nos slides, eu acho que esperar só mais um minuto para a gente começar. Se a gente não tiver o bio e focado, principalmente na nossa área odontológica, a gente vai começar a retroceder, vai começar a pontuar coisas que já foram. Nós não vamos chegar em lugares diferentes, nós vamos chegar só onde as outras pessoas chegaram, porque não tem o novo. E o novo hoje se chama diferencial da bioatividade. Não adianta a gente interagir com o material odontológico, que é a nossa área, se esse material não tiver um diferencial na sua atividade funcional. E não é atividade funcional de biocompatibilidade, não. É de bioatividade. Sim, então, bioativo. A palavra hoje do momento é bioatividade. Sim. E nós vamos explicar aqui um pouquinho aonde que nós chegamos, porque eu e o professor Zé Dias começamos, ele já falou na endodontia, a fazer as pesquisas do cimento Simo biocerâmico, isso lá no ano de 2000, quando teve o primeiro MTA, que veio lá do professor Torabinejá, e esse MTA foi o primeiro biocerâmico que entrou na odontologia e começou a ser desenvolvido a partir de. Então, para a gente chegar hoje, apresentar um cimento biocerâmico com as atividades que ele tem, com as bioatividades que tem,
foram anos de pesquisa e de evolução. Sim. Então, não tem como falar que não tem comprovação científica. Tem sim. Sim. E eu queria pedir a oportunidade aí, a licença, para eu projetar alguns slides aqui. Eu queria te pedir, Serginho, até mesmo por causa dos nossos alunos, pessoas aqui do Rio de Janeiro, que você se apresentasse. Okay. Eu já te conheço, né, há muitos anos, então você é um cara que dispensa apresentação, mas é super importante que você fale um pouquinho aí da sua área de atividade, além de pesquisador. Eu sou professor Sérgio Ribeiro, faz 30 anos que eu me formei, e logo quando eu me formei, eu entrei não para a endodontia, entrei para a prótese dentária, fiquei mais de 10 anos trabalhando na função temporomandibular, que na época não existia especialidade de DTM, era uma especialidade embutida na prótese dentária, onde fazia ajustes oclusais. E aí veio muito a parte biológica do patamar da construção do prédio, né, da nossa odontologia, que é a endodontia. E aí eu mergulhei na endodontia e durante 20 anos começamos a focar nos materiais a biocerâmicos chamados hoje, mas que naquela época já tinham atividades de biomateriais que chamavam MTA, naquela época da endodontia, desde quando foi a sua origem. Então, a minha linha de pesquisa, junto com a do professor Zé Dias, foi focado nos biocerâmicos, que são chamados hoje mais para a endodontia. E depois de 18 anos de pesquisa, nós conseguimos visualizar que esse biomaterial precisava passar para outras áreas. Então, a Simo conseguiu desenvolver, através do biocerâmico, voltado para a endodontia, um novo material biocerâmico para várias áreas da odontologia, que nós vamos mostrar aqui da prótese dentística. Então, eu sou professor de endodontia, junto com o professor Zé Dias, nós somos pesquisadores. Então, foi nas teses de mestrado, de doutorado, dos projetos de científicos dos nossos alunos, que nós conseguimos a aprovação da Anvisa em 2018 para colocar esse biocerâmico no mercado. Então, é o primeiro biocerâmico nacional que está sendo voltado para várias áreas da odontologia, sem ser especificamente na endodontia. Tá? Então, a gente queria pontuar um pouquinho aqui onde que nós chegamos nesse novo material que ele é bioativo e de que maneira que ele é bioativo. Ô Murilo, você pode me interromper a hora que você quiser, mas depois eu vou pedir, a hora que eu passar a palavra para você, pedir que você se apresente, que fale toda a sua experiência, tá? Dentro da sua carreira de expertise aí, de atender o paciente voltado para o bem. Porque o professor Muniz é um cara que o coração dele não cabe nessa live aqui, e desde quando eu o conheci, que foi num congresso, e tivemos a oportunidade de começar a trocar informações, trocar ideias, eu vi o tamanho que essa pessoa é, do bem. Então, eu vou pedir para você se apresentar e a hora que você quiser, você pode interromper, tá ok? E aos colegas que tiverem dúvidas, durante a hora que eu for expondo alguns slides, podem ir colocando aí no chat de perguntas, que nós vamos, o Fabiano, que está aí da cima, ele vai anotando também as perguntas, o professor Zé Dias também, depois a gente vai fazer uma roda de bate-papo, de tirar dúvidas, para que a gente possa pontuar alguma coisa que tenha ficado e passado sem esclarecimento. Ao mesmo tempo, eu vou respondendo aqui no chat. Ótimo, perfeito, Zé. Só me falam se a tela está sendo compartilhada aí, se está tudo ok? Está sim. Ah, perfeito. Então, a palavra é biocerâmico por quê? Então, esse nome, como nós já começamos a falar, o biocerâmico é uma palavra nova, porém de origem antiga, e hoje a gente consegue falar que os cimentos biocerâmicos tiveram origem
lá atrás nos cimentos que vinham provenientes do calcário, tá? Então, e por que isso? Qual que é a diferença que esse material tem no nosso corpo em relação aos materiais que a gente já usa, que são materiais biocompatíveis? Se a gente pegar a palavra bio na sua essência, o que ela é? É a ciência da vida. Não é o ontem e não o amanhã, é a vida de hoje, é o momento. Então, a bioatividade, ela tem que proporcionar aquilo que nós estamos trabalhando a se manter viva. Essa é a diferença do cimento bioativo. É você poder colocar um cimento, um material, em cima da câmara pulpar e as células não provocarem uma calcificação e nem alterar o processo de atividade dessa célula, dessa câmara pulpar. Isso é bioatividade. E os materiais cerâmicos? Os materiais cerâmicos, o que a gente tem na massa cerâmica? Uma origem de rochas, da onde? Feldespáticas. O que são rochas feldespáticas que a gente poderia pontuar aqui? São aquelas que têm assim, alta concentração de óxidos, alta concentração de sílica, cálcio, fosfatos e argila, que quando misturada na água, vai ocorrer o quê? Uma reação hidráulica, formando os biomateriais. Tá? Então, essa palavra biocerâmico, ela também é chamada de biomaterial, por quê? Porque quando eu tenho a ausência de uma substância do nosso corpo humano, quando eu tenho uma dentina que está inflamada ou infeccionada de pH ácido, eu preciso colocar alguma coisa ali que vá fazer a função da dentina de pH básico. Então, esse é o biomaterial. Ele vai substituir aquele órgão ou uma função do corpo. Nós sabemos que, desde quando nos começamos a formar como odontólogos, a gente já utiliza esses materiais biocompatíveis. Uns melhores, com respostas mais favoráveis e outros com respostas menos favoráveis. Aí, o que a gente chega? Naquele material que tem uma ótima resposta de adesão química, de adesão mecânica, porém, ele é limitado. Ele é apenas biocompatível. Já esses materiais que têm uma ligação iônica são chamados bioativos. Então, os três materiais bioativos que nós vamos apresentar aqui para vocês são dois, que é o Cimo HD da caixa verde, onde a gente pode visualizar aqui, e o da caixa azul, que é o Cimo HP, que são especificamente para endodontia. E a empresa Cimo, ela voltou a desenvolver alguns materiais que estavam sendo necessário serem colocados para as outras áreas. E foi agora o lançamento do Cimo DTA, que nós vamos falar para vocês aqui como que funciona. Então, qualquer cimento biocerâmico, ele tem que ter origem do calcário através de uma reação hidráulica, liberando o quê? Silicatos, tanto tricálcio, tanto bicálcicos, e onde vai fazer uma ligação nas células. Qual é o momento dessa conexão celular, pessoal? O momento dessa conexão celular é na manipulação do pó, rico nesses componentes que nós acabamos de pontuar. A partir do momento que eu misturo com a água destilada, eu vou ter uma liberação de íons. E essa liberação de íons associada ao carbono, liberada pelas células do corpo humano, porque nossas células estão constantemente liberando CO2. Seja do osso, da dentina, do ligamento periodontal, nós temos o CO2 livre. E ele vai aderir a quê? A esses íons, a esses radicais íons, numa reação de hidratação com os silicatos, formando essa adesão iônica, essa conexão iônica. E aí,
nós vamos ter, assim, uma resposta igual um corte histológico esse corte histológico foi da pesquisa de doutorado do professor José Dias, onde ele colocou o cimento biocerâmico numa perfuração de furca de cão diretamente ao tecido ósseo. E depois de alguns meses, com corte histológico no microscópio eletrônico de varredura, pôde-se observar o quê? Uma interface de ligamento periodontal altamente saudável, com pH alcalino na região. Então, esse é o material bioativo, que ele induz aquela célula do corpo humano a continuar agindo como ela sempre foi o seu estado natural. E eu queria colocar apenas esse artigo aqui, que foi um dos últimos artigos que foram publicados pelo pessoal de materiais dentários da USP, pelo professor Marlos Pedrosa. Ele fez uma comparação de biocerâmicos em cima da agressão da citotoxicidade do ligamento periodontal, das células do ligamento periodontal. E esse artigo já foi publicado agora no final do ano, e está disponível ao site da Simo, na íntegra, para quem quiser entrar lá depois e dar uma olhada. E qual que foi a surpresa que o pessoal da USP passaram para nós? É que, de todos os materiais biocerâmicos que eles estudaram, o cimento Simo foi um dos que melhores respondeu em termos de agressão. Isto é, não teve nenhuma alteração para pior do ligamento periodontal. Pelo contrário, induziu a regeneração com elevação do pH da região. Então, voltando a focar aqui nos 3 produtos que nós estamos apresentando de biocerâmicos aqui, os 2 primeiros, HD e HP, são produtos voltados à endodontia, que depois a gente pode falar mais sobre isso, e nós temos, assim, casos condenados na endodontia que foram salvos por causa do biocerâmico, por causa da bioatividade. Outra imagem que vimos aqui agora é o do Simo DTA. O Simo DTA, ele tem uma indicação específica para várias áreas da odontologia. E quais são essas indicações? Primeiro, para dessensibilizante dentinário. Ele pode ser utilizado em cavidades profundas, onde qualquer material que você for colocar ali, você vai ter uma resposta inflamatória. Ele não causa essa resposta inflamatória, justamente por quê? Por causa da ligação iônica. A proteção pulpar direta e indireta, quando a gente fala naqueles dentes vitais, onde você vai fazer um preparo cavitário para colocar uma restauração e tem uma exposição pulpar. Essa exposição pulpar, desde que não seja patológica, o que é uma exposição pulpar patológica? É aquele dente que já virou uma endodontia. Você pode pegar o Simo DTA e colocar imediatamente em cima dessa polpa exposta, que você não terá nenhuma reação inflamatória. Pelo contrário, aquela reação inflamatória já existente irá acabar com o passar do tempo, com a elevação do pH. E a ligação iônica do cimento no dente, na polpa, tá? A remoção seletiva de pacientes especiais é um assunto que nos trouxe a essa live e que eu vou deixar aqui para o professor Muniz pontuar daqui a pouquinho, mas o que a gente tem notado é que o tempo de trabalho tem sido muito bom, principalmente para esses casos. Também o tempo de trabalho para casos em remoção seletiva de dentes tecidos. Quando a gente fala remoção seletiva de tecidos, o que a gente consegue pontuar? É que quando você está fazendo uma remoção seletiva, você não remove todo o tecido cariado. O que é importante você saber? É importante você saber que aquele dente, eles têm que estar em atividade normal.
ele tem que estar apenas inflamado. Ele não pode estar necrosado. E também ele tem que responder em teste de sensibilidade com declínio rápido. Se você colocar um dente com teste de sensibilidade de declínio lento, esse dente já foi para a endodontia. Essa remoção seletiva é importante falar para o profissional que são para aqueles casos que você tem uma dor provocada. Aquele paciente que chega no consultório e não pode tomar uma água gelada, não pode comer um alimento que dói e para, não persiste essa dor por vários minutos, isso é uma dor provocada de declínio. Aí sim, nós vamos ter sucesso nesse material colocado ali direto naquela dentina cariada. Por quê? Porque nós vamos elevar o pH, vai ter uma regeneração daquela região, e o cimento que está ali, ele vai, entre aspas, virar uma dentina artificial. Tá? Ele vai responder como uma dentina artificial, protegendo o elemento dentário. Fortalecendo também o assoalho e as paredes da câmara pulpar. Esse caso aqui é um caso que foi feito por um colega que nos mandou, falando que o sucesso da resposta de sensibilidade foi imediata. O paciente, na mesma sessão, um preparo cavitário tão grande dessa maneira, colocado o simo DTA, acomodado com o algodão e jogado um pouquinho de ar para acelerar a presa. Isso aí é uma coisa que é fantástica. Nessa mesma sessão, o colega já fez o quê? Condicionamento ácido, depois a resina. Paciente assintomático. Naquelas cavidades profundas, manipula-se, nós vamos ver aqui daqui a pouco como manipular o cimento e como inserir o cimento na cavidade, e coloca o cimento numa textura de cotozol, é uma textura um pouquinho mais dura. Coloca e acomoda com algodão seco. Joga um ar da seringa tríplice por alguns segundos. Essa desidratação, lembra que eu falei que o processo é uma reação hidráulica? Ele vai se ligar à umidade dentinária e você, secando ele na sua superfície, você vai acelerar a sua presa e pode ou deixar assim o paciente ir embora ou já fazer um acabamento e uma restauração definitiva. Casos assim de proteção pulpar indireta, como nesse aqui, assintomático, ou proteção pulpar direta em cavidades muito amplas, como nós podemos visualizar aqui, uma microexposição e já uma colocação do biocerâmico DTA na mesma sessão, eliminando o processo de inflamação do paciente. Foi feito um trabalho com esse cimento Simo, numa tese de mestrado de uma professora de odontopediatria, onde ela comparou a pulpotomia de dente descido normal e colocando o cimento Simo direto em cima da polpa radicular. E o primeiro grupo foi feito com crianças, onde a pulpotomia foi feito base sobre base, aquela técnica de sanduíche, depois ionômero, aquela técnica tradicional. E o segundo grupo, experimento, que não foi o controle, foram mais de 40, quase 50 dentes, feito a pulpotomia de dente descido e colocado um único material, foi o Simo, colocado dentro da polpa, dentro da câmara pulpar, em cima da polpa radicular, como elemento único. O sucesso foi tão grande que não teve nenhuma perda do grupo experimental e também não teve que dar nenhum analgésico para o paciente no pós-operatório. Então, essa bioatividade está muito comprovada justamente por causa do aumento do pH da região. Então, esses capeamentos pulpares direto, desde que a polpa ainda não já evoluiu para a endodontia, nós conseguimos fazer esse tratamento. No setor público de saúde, é fantástico esse atendimento. Eu pude trabalhar 25 anos como dentista da prefeitura da minha cidade, do sul de Minas, aqui em Pouso Alegre, e nos últimos anos
nós tivemos a oportunidade, a partir de 2018, de utilizar nas unidades básicas de saúde o cimento biocerâmico Simo. E foi fantástico, e é fantástico até hoje o atendimento para facilitar para o nosso paciente e para o nosso atendimento profissional também. Em pacientes especiais, eu vou deixar essa parte para o professor Muniz pontuar daqui a pouco, porque ele é um grande expert nessa área, né? Então, a gente consegue visualizar esses casos profundos de pacientes que iriam evoluir para uma endodontia e teriam que evoluir, às vezes, por uma prótese dentinária. O núcleo de preenchimento, quando você tem algumas paredes, ele está sendo feito com o biocerâmico Simo DTA. Por quê? Porque a resistência à força mastigatória dele equivale a 40 a 50 megapascal, que é aproximadamente a mesma resistência da resina. Então, a dissipação de força mastigatória, ela está sendo, assim, muito bem recebida quando você tem duas paredes na câmara pulpar e completa todo aquele remanescente coronário com o próprio cimento Simo DTA. Você vai ter o quê? Você vai ter uma dentina respondendo à força mastigatória, que, se necessário, pode fazer até depois uma coroa total, aonde não há necessidade de núcleo intraradicular. Tá? Então, são casos que a gente consegue facilitar o tratamento. Na rede pública, várias foram aos benefícios. Por quê? Porque nós conseguimos agilizar o atendimento, as emergências eram feitas em apenas uma sessão. Depois eu tenho aqui a coordenadora da odontologia da cidade de Pouso Alegre, que ela pode depois até falar, a Liliane, falar um pouco da experiência dela na unidade básica de saúde com o Simo DTA, aonde o paciente não voltava mais naquela urgência. Porque quando colocávamos algum material biocompatível, um ionômero de vidro, um óxido de zinco e eugenol, passava-se alguns dias, algumas semanas, o paciente retornava para aquela sessão de urgência. Já com o Simo, o material bioativo, com aquela ligação iônica, ele não retornava mais. Então, é importante pontuar o menor custo, menor aerosol distribuído, principalmente nessa nossa época, assintomático, rapidez no atendimento e a urgência, como acabamos de pontuar, em sessão única. Então, eu queria mostrar para vocês aqui a manipulação do Simo DTA. Você vai colocar uma porção que vai vir dentro do pote com uma espátula. O pote ele vem 10 gramas, não é pouca quantidade. Você vai colocar numa placa de vidro e dispensar 2 gotas do líquido separado. Vamos dividir aqui, vamos dividir o pó no meio e vamos começar a manipular gradativamente, aglutinando o cimento. É interessante você espatular o cimento com uma espátula que não seja muito grande, para não ter perda de material. Aqui nós temos o quê? Uma consistência putty. O que seria essa consistência putty? É uma consistência de cotosol. Você não pode deixar o cimento muito mole, porque ele vai demorar um pouco para tomar presa. Então, se você manipular o cimento, deixando ele como um cotosol, vamos dizer assim, próximo ao cotosol, você vai conseguir levar esse cimento na cavidade e acomodar ele com algodão, um algodãozinho seco, comprimindo ele dentro dessa cavidade. Dessa maneira, a gente vai fazer com que o cimento ele já tenha uma adaptação naquele assoalho e já vai começar a formar o quê? Aquela ligação iônica. Aplicamos aí 30 segundos de ar e já temos uma resposta para poder fazer o tratamento final desse caso. Tá? É importante colocar com a seringa tríplice, aqui
está sendo representada aqui com a seringa tríplice alguns segundos em cima antes de você dispensar o paciente. Em casos de pacientes especiais, você manipula o cimento um pouco mais denso, coloca ele, acomoda do jeito que você puder, com algodão, com o dedo, com a luva seca, desde que você segure um pouco a umidade alguns segundos, para que esse paciente possa ser liberado. Não há necessidade de remover o cimento depois. Algumas perguntas que vêm para a gente é assim, professor, para baixar esse cimento depois, na outra sessão, eu consigo, com uma broca esférica, normalmente, eu abaixo, faço um preparo e faço um ataque ácido e ponho uma resina, se for o caso necessário. Tá? Então, o importante é que a gente consiga trabalhar rápido, sem ter perda. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui também, o pó que está aqui, ó, ele começa a ficar um pouco mais seco. Se eu tiver uma gota aqui do lado, eu não vou puxar a gota inteira, mas eu vou pegar a espátula, puxar um fio do líquido e misturar esse cimento, ele volta à sua consistência inicial. Então, eu não tenho perda na aplicação do meu cimento. Depois, se vocês entrarem no site da Simo, vai ter uma espátula que o site está aqui, ó. Vai ter uma espátula que está sendo vendida, que foi idealizada no formato ideal para manipular esse cimento. Ela é pequena, flexível, e depois você consegue inserir até o cimento com a própria espátula de um lado menor. Então, esse é o pulo, este é o salto para uma nova odontologia. Eu costumo dizer, aproveitando o que o professor Muniz disse aqui no início do nosso encontro, que uma mente que se abre para uma nova ideia jamais retornará ao seu tamanho inicial. O nosso grande mestre Einstein, Albert Einstein, deixou para nós, e é verdade. A era dos biocerâmicos já começou. Todos nós que experimentarmos a utilização do biocerâmico, nós não vamos mais voltar como a gente era há 10, 20, 30 anos atrás. Não sou eu que falo, não é o professor Muniz que fala, não é o Zé Dias, é o próprio professor Albert Einstein que deixou isso aí para a nossa vida. E nós que adoramos a nossa profissão, nós sabemos que a gente não volta mais no tamanho original. Todos os momentos que a gente sai de casa para trabalhar, seja no consultório, seja na faculdade, seja no hospital, nós estamos ampliando a mente para novas ideias. Então, é uma coisa que eu queria pontuar aqui para vocês e convidá-los. Quem nunca utilizou um cimento biocerâmico, faça esse experimento. Comece a utilizar o cimento biocerâmico, que você vai se sentir na nova era da odontologia. Então, eu queria deixar aqui a palavra para o professor Muniz. Eu gostaria que o professor Muniz se apresentasse, que falasse um pouquinho da experiência que ele tem em atendimento de urgência de pacientes especiais, pacientes de dificuldade no dia a dia do nosso consultório. Querido amigo Sérgio, sempre muito bom. Cada vez que eu te ouço, eu aprendo mais. E é sensacional tudo isso. Nós estamos aqui de verdade, eu quero te agradecer as palavras iniciais, com o coração aberto para servir. Tudo isso que eu me envolvo é para servir. Aproximadamente 15 anos eu venho estudando pragmaticamente, focado todos os dias da minha vida em alguma coisa que eu possa fazer pela pessoa com deficiência. E quando eu conheci o Cimento Simo,
através de um grande amigo, o professor Marcelo Meningelli, que me pediu para ir no CIOSP para conhecer o trabalho de vocês. Dali em diante, a gente inaugurou uma nova fase nas nossas vidas, onde o maior beneficiado foram as pessoas que receberam o tratamento com os biocerâmicos. Hoje eu estou presidente de uma associação de classe, que é a ABCD, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, e ratificando tudo o que eu faço na minha vida está direcionado à melhora na qualidade de vida da pessoa com deficiência. Eu estou nela por isso. Estou presidente da Comissão de Pacientes Especiais no meu conselho, Conselho Regional de Odontologia. Estou delegado do CRO, professor da Universidade Anhanguera-Niterói, coordenador da Clínica Odontológica. E nós temos uma grande missão, que é levar a melhoria, a qualidade de vida das pessoas. Eu sou um apaixonado por pessoas, por gente. E quando eu observo os dados da odontologia do nosso país, nós que temos aí 30 anos de formado, Serginho, eu também tenho 30 anos de formado, eu vejo que nós falhamos. Nós falhamos. O maior índice de cárie da população está entre crianças, entre 3 e 6 anos de idade. 11% da nossa população, a população brasileira, é 100% desdentada. 11% dos brasileiros não tem nenhum dente na boca. Aos 60 anos de idade, 50% da população não tem nenhum dente na boca. 50% dos brasileiros aos 60 anos de idade não tem nenhum dente na boca. Nós temos uma missão. E essa missão fica muito mais ampliada com os pacientes com necessidades especiais. Você sabe que artigos científicos renomados, aí o Zé Dias, né, um cara da ciência, assim como a gente, que se indigna, e eu também, os artigos científicos, eles endossam a exodontia total múltipla dos pacientes com necessidades especiais. Então, ele se encontra embasamento científico para tirar todos os dentes de um paciente com necessidade especial. E aí vem o nosso trabalho. Em todos os aspectos, quando eu recebo um paciente com necessidade especial, vulnerável, ou no meu consultório, eu utilizo o cimento biocerâmico. Para aí os alunos, né, os mais jovens, e talvez aí tentando ser um pouquinho mais específico com respeito à adesividade do biocerâmico, nós não fazemos ataque ácido. Né? É uma adesão iônica, através da liberação do carbono. Isso é sensacional. Quando eu pego um paciente com necessidade especial, eu não estou falando para ser feito isso como uma rotina, e nem estou endossando não remover todo o tecido cariado, não estou fazendo isso, eu estou falando de um paciente que nós temos limitações para atender esse paciente, e com a possibilidade de ajudá-lo, mantendo aquele dente saudável, não prorrogando o sofrimento daquela pessoa, resolvendo, sendo resolutivo. Eu não faço remoção total de tecido cariado. Eu faço a remoção atraumática com a parte que dá para ser feita e faço eu sepulto aquele tecido. E o pH 12, não sei se você comentou sobre isso, o pH alto, alcalino, ele vai inibir completamente o crescimento daquelas bactérias, vai inibir aquele desenvolvimento do tecido cariado. E essa fusão do cimento biocerâmico vai fazer um único bloco se unindo àquele tecido cariado igualmente, fazendo que haja um restabelecimento da saúde e o paciente se mantenha com o dente, se mantenha com a saúde, se mantenha por toda a vida, sob acompanhamento, é óbvio, com aquele elemento dentário, sem precisar ter a perda do órgão dental. Quando eu vou fazer um atendimento, como nós temos, no lixão,
né? Tem um lado da odontologia que é desconhecido, tem um lado glamouroso da odontologia, mas tem um outro lado da odontologia, né? Eu tenho um paciente com paralisado cerebral do lixão, que eu não tenho métodos sofisticados para fazer esse atendimento. E essa pessoa merece respeito, carinho e tecnologia. E quando eu faço uma restauração definitiva nesse paciente, eu me sinto com a missão cumprida. Porque eu apliquei ali o que se tem de melhor. Eu apliquei ali a possibilidade daquela pessoa não passar por um procedimento cirúrgico invasivo, com riscos, e retornando a ela uma possibilidade de prosseguir a sua caminhada de uma forma mais leve. A odontologia, quando a gente pensa, né? Para os mais jovens ainda não vão nem saber do que eu estou falando, eu fiz restauração com silicato. Né? Sou do tempo do silicato, fiz restauração com silicato. E prendia a restauração, né, Muniz, com a fita de poliéster, segurava o tempo de presa. E com caldo de andorinha. Caldo de andorinha, é isso mesmo. E nós, hoje, falando de biocerâmicos, nós falamos de bioatividade, é sensacional. É sensacional. E pensando em serviço público, como abrange o número de pessoas, como a gente pode mudar a realidade das pessoas, como a gente pode mudar a realidade desses brasileiros hoje com 60 anos de idade sem nenhum dente. Como a gente pode mudar a realidade de uma criança entre 3 e 6 anos de idade que ela vai perder o primeiro molar aí, antes dos 18 anos de idade, a gente vai perder o primeiro molar. Como nós podemos mudar sem restaurações faraônicas? A gente não sabe qual é o futuro da vida daquela criança. Ela pode, lá na frente, poder fazer essa restauração cheia de cúspide, mas naquele momento ela precisou de um procedimento minimamente invasivo, um procedimento que garanta a ela uma longevidade, que garanta a ela que no futuro ela possa executar um procedimento de uma outra forma. Então, espera aí que está acabando a bateria aqui, deixa eu botar o carregador. Então, de verdade, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje foi uma mensagem que eu recebi quando lá, garoto, recém-formado, e que fui fazer palestras na época. Eu procurava as palestras sobre odontologia social e preventiva, sobre prevenção. Eu lembro lá do professor Sérgio Wayne, professor Bellini, a plateia super vazia, e ele falava para a gente assim: olha, vocês aqui vão ser o futuro da odontologia. E nós resistimos ao tempo, não é isso, Serginho? Deus, viu, Muniz? Nós resistimos ao tempo, porque a nossa mente ficou fechada. E o mais importante de tudo é que nós passamos por todos os obstáculos e estamos aqui, querendo aprender essa nova era, vivenciando essa nova era para poder passar. Você estava falando da rede pública aí, de levar esse biomaterial para os mais necessitados. Rapaz, você não sabe a alegria que eu fiquei quando a prefeitura colocou no setor público de saúde esse biomaterial. Porque se a gente falar do biomaterial que era utilizado só na endodontia, com microscópio, para poder tampar perfuração radicular, trincas... É sensacional, é sensacional. E realmente isso aí, de uma hora para outra, estava na pessoa mais necessitada. Então, agora é o momento, igual você falou, da gente fazer um trabalho com o biocerâmico preventivo, às vezes nas escolas, onde a criança não vai perder o primeiro molar permanente, porque se colocar e paralisar aquele processo, nós vamos conseguir ele chegar lá na frente e ter um acesso para uma reabilitação melhor, uma outra coisa que não vai ser
paralisado lá atrás. Então, isso é uma coisa que nos deixa assim... E o que eu peço hoje, Serginho, mesmo que vocês não tenham entendido bioquimicamente, mesmo que vocês não tenham entendido de uma forma mais orgânica ou sistêmica a ação do biocerâmico, façam o uso, porque vocês vão entender como isso vai mudar a relação de vocês com a longevidade, com a saúde dos pacientes. Como vai mudar essa realidade? E, com certeza, nós temos hoje uma grande ferramenta, uma ferramenta nacional, uma ferramenta de baixo custo, uma ferramenta que é uma tecnologia de ponta que vai fazer a diferença na vida das pessoas. A grande diferença. Eu, dentro dos pacientes com necessidades especiais, o professor Meninghelli, 100% dos pacientes o canal ele é selado com biocerâmico. 100%. Eu tenho certeza e convicção que se não der certo com biocerâmico, não daria certo com nada. Perfeito. Com nada. Muniz, você me deu uma ideia que eu fiquei comichando aqui para falar. Eu recebi um e-mail de um professor essa semana passada, né, dizendo o seguinte: para que a utilização de um biocerâmico como base para a restauração de resina composta em dente vital, se eu já tenho o ionômero de vidro? Aí é que tá. Quando eu falei para ele que ionômero de vidro, infelizmente, ele ou tem ácido poliacrílico ou ácido polimaleico, ele fica friável, ele não tem coesão com a estrutura, ele cola na estrutura por alguns dias, depois ele solta. Não é bioativo. Muito bravo, porque como pode dizer isso do ionômero de vidro? Mas não sou eu que estou dizendo, o ionômero de vidro, eu fazia até poesia para o professor meu de materiais dentários há 30 anos atrás, dizendo que a lua era feita de ionômero de vidro. Mas o ionômero de vidro não é um biocerâmico original, porque não ele tem ácido na composição. Sim. E o biocerâmico verdadeiro, como o Simo DTA, não tem ácido, é água. Zé, água destilada. Água destilada é água. E vou te falar uma coisa off-label, não sei nem se eu deveria falar, mas eu, em pacientes especiais, isolo muito pouco e coloco com o dedo. Mas a condição é essa. Não é uma condição especial. Não é uma condição que é convencional. Ela é diferenciada. É uma adequação que você está fazendo do meio daquele indivíduo. Você falou uma coisa aí que é de arrepiar. Imagina a literatura indicar a extração seriada dos dentes de um indivíduo de 15 anos com perspectiva de viver mais 15, banguelo. Sim. Você pode retardar isso. Você pode colocar um material ali que tenha solução. Por que você não vai fazer? Sim. E é baseado em evidência científica. Se chegar no SUS hoje, extrai os dentes de todas essas pessoas. É essa a indicação. É um absurdo, né? Ô Muniz, aproveitando essa deixa aí também, o que a gente tem utilizado muito e são aqueles pacientes que irão passar por um tratamento oncológico. Sim. Uma rádio e uma quimioterapia, onde não tem tempo para concluir um tratamento dentário convencional. Sim. Muitas vezes é indicada a extração do elemento dentário, mas agora não. Agora, quando tem a possibilidade já de fazer essa proteção cavitária com o biocerâmico, esse paciente passa por esse tratamento sem perder o elemento dentário. Então, é uma outra utilização que está, sim, sendo muito bem aceito, sabe? Estamos recebendo nos nossos cursos de especialização, que eu e o professor Zé Dias temos, pacientes oncológicos para serem feita a adequação do meio e não endodontia. Então, eles estão já nos procurando para poder fazer essa adequação e melhorar o bem-estar do paciente, né? Então, na endodontia, e além de tudo, não é nem o que a gente busca, mas além de tudo é mais fácil trabalhar com biocerâmico. Muito mais fácil, muito mais fácil. A endodontia, para você ter uma ideia, Muniz, na endodontia, a gente leva o cimento dentro do canal radicular
com Lentula ou com uma Max Padden, sem preocupar se vai extravasar, se não vai extravasar, não tem que ter limite. Coloca-se apenas depois um cone de gutapercha único para auxiliar a condensação do terço apical, apenas, somente isso, e já está obturado o canal. E eu faço aí um desafio positivo. Vão lá no site da Simo, olha lá os casos, olha a regeneração óssea. É fantástico. É sensacional, é sensacional. E os trabalhos com a sepultando cárie, a gente vai apresentar esses trabalhos. Sim. A gente vai apresentar esses trabalhos, só que precisa ter um acompanhamento, né? Tem que ser longitudinal, tem que ter um acompanhamento, não pode ser uma coisa de outra. E a remissão imediata da dor. Fala, Zé. Muniz? Zé, oi. Oi, sou eu. Oi, William. É o William. Alô? Pode falar, William. Oi, William, pode falar. Que eu me perdi. O William é professor lá da minha universidade, professor de endodontia. Alô? Seja bem-vindo, William. Tudo bem? Oi, Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Certo. Prazer em escutar, meu amigo. Grande professor. O professor Sérgio, infelizmente, eu não tive o prazer de conhecê-lo ainda pessoalmente, somente pelas lives. Professor Sérgio, é só para prestar aqui um testemunho nosso aqui na faculdade, que nós temos usado o Simo em perfurações, tanto na perfuração em dentística, coincidentemente, hoje mesmo, eu estou no consultório, hoje mesmo, o penúltimo paciente foi de dentística, com tratamento expectante realizado, veio para endo para mim, no dente 27, 24 anos, em 5 de novembro, hoje foi feita simplesmente uma restauração classe-oclusal, quer dizer, um tratamento endodôntico ia ter como consequência uma prótese, uma restauração protética, foi resolvido com uma dentística. Uma aluna nossa também, foi feita aqui também no consultório, com ápice aberto, de um molar que tinha ido para um outro colega, estava marcada até a cirurgia do dente dela, pegamos também com o mesmo Simo. Então, tanto eu aqui no meu consultório privado, quanto na clínica da faculdade, nós fazemos uso. Não conheci esse DTA, já estou solicitando. É novo. Zé já está na incumbência de conseguir para nós, para poder fazer uso lá da... Opa! Então, esse período tem lá. Então, lá é usado, e lá, se existe um lugar bom para laboratórios, a nossa faculdade está aberta, e espero que a gente tenha a oportunidade de ter o prazer de recebê-lo lá. Vamos ter. William, com certeza, viu? Isso aí vai ser em breve. Estaremos aí já marcando aí com o professor Muniz para a gente sentar e traçar as nossas metas aí. Tem muita coisa para a gente fazer na faculdade. Esses novos alunos que vocês estão aí, estão na mão de vocês, né? Isso aí é o futuro nosso. Nós vamos conseguir. Tem vários aqui. Olha que beleza. Eu resolvi prestar, porque tem uns aqui que já estão até pensando num estudo em cima exatamente do material. Então, tem alguns aqui já pensando em estudo em cima disso. Perfeito. E que o senhor será muito procurado. Vamos fazer uma iniciação científica aí com todos aí, né? Fazer, ao invés de monografia, vamos desenvolver um projeto de pesquisa para que a gente possa já solidificar isso aí. Vai ser muito bacana. E aqui é um prazer em recebê-lo aí, mesmo na live, viu, professor William? Tem duas colocações. É um prazer em falar com o senhor novamente. E, perdão, meu vídeo, minha câmera não está entrando, eu estou no consultório, estou saindo, minha câmera não está entrando, mas desde já despeço, um abraço a todos, tá bom? Valeu, William. Isso aí, depoimento excelente. Clínica de pacientes especiais também a gente usa direto. Aqui no chat. Ô, Zé, sua voz está cortando, Zé. Minha? Tem duas perguntas aqui no chat. Duas perguntas importantes aqui no chat. Uma é sobre as bulas.
estão perguntando por que as bulas são iguais. Elas não são iguais. Cada produto é um. O da caixa verde é para uso em perfurações radiculares, em assoalho de campo par. O da caixa azul é obturador endodôntico. E o da caixa vinho, que é o Simo DTA, tem as indicações para dentística, acessibilidade dentinária, tudo que o Sérgio falou hoje, que é isso aí. Cada um é um. E tem lá as indicações, maneira de uso, cada um na sua bula. E uma outra pergunta também da Faculdade de Anhanguera, eu não vi o nome, peraí. Larissa? Não. Sim. Larissa perguntou, disse que seria uma honra se a gente fizesse uma palestra na Faculdade de Anhanguera. A honra é toda nossa. É minha universidade, é nossa aluna. Isso, então, vai ser um prazer. Eu vi uma pergunta aqui, no início, se não me engano, é da Angélica. Ela perguntou, depois de quanto tempo colocado o DTA, você pode fazer o condicionamento ácido? Angélica, depois que você acomodou o cimento DTA dentro da cavidade com algodão seco e jogou o ar ali por uns 30 segundos, mais 30 segundos você já pode fazer o condicionamento, porque depois que você jogar água, o cimento não vai dissolver mais. E aí você faz o condicionamento em cima do cimento, coloca o adesivo dentinário, né, da resina e polimeriza a resina fotopolimerizável. O que o professor Muniz falou aquela hora eu achei muito interessante para esclarecer. Para colocar o cimento no dente, eu preciso fazer o condicionamento? Não. Você pega o cimento, o cimo, e coloca direto no dente, sem condicionamento. Por quê? Porque você vai ter aquela união, aquela adesão iônica entre os radicais e íons liberados na manipulação do pó com a água destilada, que vão formar ali silicatos com radicais abertos para os carbonos do dente, da dentina. Então, essa vai ser a conexão e a ligação. E depois de 3 horas, esse pH já está quase 12. Então, é por isso que a sensibilidade imediata acaba, é eliminada. Então, é perfeito isso. E a atividade bacteriológica também, né? De micro-organismo, desaparece. Desaparece. Ele é bactericida e bacteriostático. E por ser uma solda, né, uma solda química ali, iônica, não tem percolação, não tem infiltração. Nada, não tem, nada. Isso aí então, a gente já tem a comprovação nos trabalhos de 20 anos de endodontia, de ápice, como o professor William falou aí, de ápice aberto, né, que forma ligamento periodontal, osso, tudo em contato com o cimento, né? Então não tem problema. Então, assim, não existe nada parecido com o vedamento, durabilidade, pH, não existe comparação, gente. Isso é tratamento baseado em evidência. E pronto. Sim, é contextualização científica de que é um caminho que não retrocede. Não, a mente não volta ao tamanho original, professor Muniz. Não volta e assim, a gente não tem motivo para não utilizar a biocerâmica. Eu quero fazer aí um desafio aí. Quem nunca usou o Simo DTA, faça contato, peça o Simo DTA. Se for da região aí do professor Muniz, aí, fale com ele. Ou entre, né, pode falar com o Fabiano aí direto, entra no site da Simo. No site da Simo, é uma coisa que a gente quer que vocês utilizem e dupliquem. Por quê? Porque isso aí é para o bem. Né? Por falar para o bem, eu queria aqui deixar o meu agradecimento a você, Muniz, por esse coração que você tem aí, que você veio para fazer o bem. Você está de passagem aqui nesse nosso planeta Terra com o coração aberto. Então, isso aí, a primeira impressão é aquela que fica. E essa foi a primeira impressão que eu tive naquele congresso no CIOSP com você, tá? E quero só te parabenizar e falar que é o seguinte, esse caminho que você está trilhando, meu amigo, você está deixando muitos discípulos e continue assim, que nós estamos juntos.
Muito obrigado. É uma honra poder estar sempre com você e é uma honra poder estar vestindo a minha causa, né? É por ela que eu vivo. Se tiver algum professor aqui de pacientes com necessidades especiais, pode fazer contato comigo, que a gente dá suporte, a gente vai poder fazer o que for. E se de endodontia, não sou endodontista, aí fala com o professor Sérgio. Pacientes com necessidades especiais é renovador. Mais alguma coisa, Fabiano? Roberto, meu amigo, você aí falou aí no site, eu faço questão de poder levar para você no seu curso de especialização e a gente poder utilizar aí o cimento na especialização. Roberto, meu irmão, o professor Roberto Pinho é uma referência em pacientes com necessidade especial, professor Arnaldo, professor Roberto. Então, muito bacana. Que ótimo. Pode entrar em contato aí, professor Roberto, com o Muniz, que a gente dá todo o suporte necessário. Se precisar fazer um read-on para os alunos aí, mesmo, né, presencial, online, a gente vai, não tem problema não. Vai ser uma satisfação aí muito grande. Obrigado, meu irmão. Muniz, Zé Dias, obrigado, presença de todos, Liliane, Ana Paula. Isso, tudo bom? Boa noite a todos. Tudo bom? Zé, obrigado aí pelo carinho de sempre. Deus te abençoe. Eu agradeço, tudo bom. Obrigado a todos. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Liliane, professor William. Prazer em conhecê-los. Obrigado a todos pela presença aí. Que Deus abençoe a todos e vamos seguir juntos. Estamos juntos pela causa. Um abraço. Fique em paz aí. Amém. Serginho, obrigado.